Olá, meus queridos, um bom dia a todos, que Deus te abençoe. Vamos estar meditando nessa manhã no livro de Jó, capítulo 1, que nos diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O livro já começa falando das qualidades de Jó. Reto, sincero, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, se desviava da aparência do mal, um homem de caráter de integridade, um servo de Deus. Mas a Bíblia também relata de um diálogo nada agradável, de uma acusação do diabo para com Deus. O diabo dizendo a Deus que Jó só era temente a Deus, só era sincero, só se desviava do mal porque era rico, Deus tinha lhe abençoado abundantemente. E se Deus tirasse essas coisas dele, logo ele ia mostrar quem ele realmente era. Nós vemos aqui no prosseguir da leitura e a essa acusação, o diabo dizendo: é obra das suas mãos, abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Aí ele diz: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face, ou seja, na tua cara. Toca no que dele para você ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai falar de ti. Então teve esse diálogo indigesto, O diabo sempre fazendo o seu papel de acusador, sempre fazendo o seu papel. Por mais que você tenha uma vida de integridade, de retidão diante de Deus, você não está livre das acusações. Sempre se levanta alguém para acusar. Mas Deus, conhecendo o coração de Jó, Deus fez uma permissão que, olha, meus queridos, muito difícil. Muito difícil. Deus diz: olha, vai lá, toca em tudo quanto ele tem. Toca em tudo quanto ele tem. Deus só não deu permissão do diabo tocar na vida de Jó, de tirar-lhe, ceifar-lhe a vida, de tirar-lhe a vida, de tocar no seu espírito. Não, nisso aí você não toca. Você pode tocar nos bens, pode tocar em tudo, mas nisso aí você não vai tocar. E aí começa as coisas a desandar na vida de Jó. As coisas começam a desandar. É só notícias ruins. Só perdas. Perdas e mais perdas. Família, gado, todo o seu rebanho. Tudo começou a ir de água abaixo. E aí Jó começou a ficar sem entender aquilo. Ele não estava entendendo como as coisas de um dia para a noite começam a desandar tudo de uma vez. Não dava para entender. Ele ficou perplexo com aquilo. E aí, no decorrer do livro, nós vemos Jó questionando a Deus. Querendo entender, porque isso era uma atitude, no meu ponto de vista, uma atitude normal. Querer saber por que estava indo bem e agora não está indo bem. Qual o motivo? Onde errei? Por que tanta catástrofe? Tanto sofrimento? E Jó começa a querer entender isso. Só que tem coisas na nossa vida que vem lá do alto. Vem lá do alto. Deus foi quem deixou. Deus foi quem permitiu. E
não adianta querer contender com Deus. E Jó ele estava ansioso para entender o porquê daquilo. Ele chegou ao ponto de os seus amigos abandonarem, seu corpo cheio de feridas, caiu na doença, usava cacos para se coçar as suas feridas. Ficou um homem que as pessoas olhavam para ele e diziam: o que aconteceu? É uma praga, é uma maldição? O que é que está acontecendo? Um homem que era rico agora está aí só os trapos. O que aconteceu? E Jó, de mal a pior, só coisas ruins acontecendo. Sua saúde sendo debilitada. A sua esposa disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa. Como que diz? Isso não é Deus. Pragueja ele e morre. Te acaba, morre. Que situação Jó chegou? Que situação ele chegou? Uma situação bem difícil. E ele começa a questionar. E nós não entendemos. A mensagem é confiar em Deus. Você não vai entender, em muitos casos, o que Deus está fazendo. Você pode questionar, mas você não vai entender. Você tem que confiar e passar esse processo confiando. Confiando. Era o que Deus estava exigindo de Jó. Que ele passasse o processo com integridade e confiando. Confiando. Andar com Deus é como passar, em muitas vezes, por uma tempestade, passar de um rio, da margem de um rio, para outra margem, em cima de uma corda, o vento açoitando a corda e você em cima. Cai, mas não cai, tentando o equilíbrio. E confiando em Deus para chegar do outro lado, para não cair. Deus exige de você que você confie nele. Confie no processo. Uma hora o processo vai passar. E Jó, de tanto indagar, e Deus calado. Deus em silêncio. Passou o livro inteiro, basicamente, Jó questionando a Deus. Perguntando, querendo saber. E aqui já no final do livro, nós vemos Deus respondendo a Jó. No 38 do versículo 1 em diante diz: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Olha, depois disso, depois de tanto questionar, de um redemoinho, nada tranquilo, né? Deus responde a Jó. Aí, olha, vamos já no versículo 3, que diz: agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me respondes. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, aperta os cintos aí, que agora eu vou te perguntar. Até agora você estava me perguntando, agora eu vou te perguntar. Aí a primeira pergunta de Deus é: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Olha que pedrada.
Olha que pancada. Você que está reclamando, onde era que você estava? Onde você estava quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Faz-me saber. A outra pergunta. Quem lhe pôs as medidas? Quem pôs as medidas da terra? Primeiro, onde você estava. Segundo, quem pôs as medidas da terra? Quem pôs? Ou quem estendeu sobre ela o seu cordel? Quem estendeu? E aí? Quem estendeu? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? A base da terra. A base da terra, sobre que está fundada? E a pedra fundamental, a pedra de esquina? Me responde. E aqui tem muitas e muitas perguntas. Capítulo 38, 39. Deus perguntando. Deus só perguntando. E aí? Onde você estava? Quem pôs as medidas da terra? E começou a entrar em várias esferas, vários campos do conhecimento, perguntando. E agora Jó, quem se calou? Não podia responder, não tinha resposta para aquilo. Aí já no 42, aliás, no 40, no capítulo 40, nós vemos Jó respondendo ao Senhor. Olha a resposta de Jó. 40 e o versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Reconheceu o seu estado. Eu sou vil, sou passageiro, sou pecador. Ele agora reconheceu o seu estado e disse: a minha mão ponho na boca. Ou seja, não vou falar mais, perguntar mais, indagar mais. A minha mão vou pôr na boca, mediante das perguntas de Deus. Ele viu quanto ele era pequeno, disse: eis que eu sou vil, Senhor. A minha mão ponho na boca, não vou mais questionar nada. Não vou questionar nada, mais nada. Versículo 4. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Não prosseguirei. Tenho falado 1 vez, 2 vezes. Essa foi uma linguagem, digamos assim, simbólica, figurativa, porque ele falou muitas vezes, indagou muitas vezes. Ele disse: eu tenho falado e indagado, mas não replicarei. Não prosseguirei. Até então eu tinha prosseguido, mas agora não vou prosseguir. Não vou prosseguir em reclamar, em perguntar, em questionar. Minha mão põe na boca e pronto, acabou. Acabou. E Deus ainda continuou no versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade, disse: cinge agora os teus lombos como varão, e eu perguntarei a ti
e tu me responderás. Deus ainda continuou perguntando, dizendo, acosta aí que ainda tem mais pergunta. E aqui tem uma série de perguntas, Deus perguntando a Jó. Uma série. E Jó passou a entender que deveria apenas confiar. Confiar. É um processo. Se segura no mestre, agarra no mestre e passa a tempestade junto dele. Não questiona sobre a tempestade. Não questiona nada. Agradece e confia. Agradece e confia. Sempre assim, agradecendo e confiando que ele vai fazer o sobrenatural. Aí, já para caminharmos para o final, no capítulo 42 e o 10, 42 e 10, quando Jó muda a sua atitude, aquele homem já na pobreza, perdeu o seu rebanho, cheio de feridas, doente. Aí ele mudou a mentalidade, mudou o comportamento, parou de reclamar, de indagar e agora, olha o que diz aqui no versículo 10 do 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor mudou, virou, refez o cativeiro. Virou o cativeiro, acabou. Mudou a situação. Recalculou a rota. Quando ele orava pelos seus amigos. Sabe os amigos que tinham abandonado? Sabe aquela pessoa cheia de feridas e de dores? Agora está orando a Deus para que Deus abençoe aqueles que se afastaram dele? Aqueles que viraram as costas? Jó passou a deixar de reclamar e orar para que Deus abençoe o seu próximo, os seus amigos, para que as pessoas estejam bem, vão bem. Passou a deixar de falar de si e pedir a Deus pelo próximo. Aí Deus olhou e disse, agora sim. Passou pelo processo. Satanás fez com ele até onde eu permiti. Eu não permiti que lhe tirasse a vida. Tudo Satanás tocou, mas ele não blasfemou, ele questionou. Mas ele não blasfemou igual a mulher pediu para que ele blasfemasse. Igual a mulher pediu que ele blasfemasse. Né? Ele questionou. Dá até para entender o questionar. Dá até para entender o questionar. Mas agora ele virou a chave. Agora ele passou a confiar em Deus e até orar pelos seus inimigos. E a Bíblia diz que e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. O que ele tinha antes, o Senhor lhe deu em dobro. Em dobro. Lhe deu uma família maravilhosa. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais bonitas, as mais belas da região. Não tinha mulheres mais bonitas do que as filhas de Jó. Deus deu para ele uma família bonita, restaurou, deu tudo em dobro.
tudo em dobro, tudo voltou ao normal, porém melhor. Então, tudo o que acontece na sua vida, confie que Deus tem o melhor para te dar depois da tormenta. Depois da tormenta, Deus tem o melhor para te dar. Que Deus te abençoe. Não esquece de mandar essa mensagem para um amigo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E que você tenha um dia maravilhoso no nome de Jesus.